Sei lá, isso é apenas para um registro, nada mais. Apenas umas ideias que eu tive aqui. Lucas 15, de 11 a 32, diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região e foi para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ainda em si ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão. Correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo aí? Este lhe respondeu: Seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me tem, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando voltava para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E os pensamentos vieram na seguinte situação quando eu estava lendo essa parte, meditando sobre isso. Para quem não sabe, para mim, o livro mais perfeito que ainda existe nesse mundo é a Bíblia. Eu leio muito, leio de tudo que você possa imaginar, mas a Bíblia é o que mais me fascina. E a parábola do filho pródigo, essa parábola que está dizendo aqui, ela bem relata a situação de 2 filhos. Um que era conforme a toda a sociedade, ao pai, à mãe, aos irmãos, e outro que era talvez até conforme a sociedade, conforme os pais, uma pessoa boa, mas decidiu pedir a sua herança em vida. Olha que absurdo, né? Pedir a herança em vida. Pois é, isso no direito hebreu era permitido, como se pode verificar por esse passo aqui. O pai, entregando a parte da herança, deu ao filho, com certeza sem sair uma lágrima dos seus olhos, mas o seu coração bastante quebrantado, deve ter despedido o filho e dito: Tá bom, filho, tá aí, Deus abençoe,
Que o Senhor seja a tua guarda em todos os cantos aonde tu for. Aquele filho, ele estava numa idade que tudo para ele era novo e era possível. Vocês sabiam que o índice de suicídio entre jovens de 16 e 24 anos é absurdo? Pois é. É a idade é a idade que a ciência tem demonstrado que os jovens se sentem mais afoitos, mais curiosos, e por não estarem preparados para frustrações que se tenha na vida, como esse aqui estava preparado, porque esse estava preparado. Porque quando acabou todo o dinheiro dele, ele resolveu voltar para ser o empregado do pai. Mas quantos jovens tiram a sua vida porque em determinado momento, entre os 16 e 24, eles se sentem um peso para seus pais, eles se sentem uma vergonha para a sociedade, eles se sentem uma pessoa que está fora do lugar. Eles não conseguem compreender por que eles nasceram ou por que estão passando, porque passam. Muitas vezes eles buscam dentro de si algum sentimento, entender um sentimento, compreender um sentimento que é impossível de compreender. Não foi dado a nós, seres humanos, essa compreensão. Mas esse jovem aqui, ele trabalhando lá com os porcos e tinha lá essas bolinhas, esse alimento dos porcos, ele disse, nossa, eu estou tão humilhado, estou aqui trabalhando com porcos, deixa eu voltar para o meu pai, porque os trabalhadores do meu pai ganham mais do que eu estou ganhando aqui. Só a comida lá eu conheço, a comida lá é muito melhor do que a daqui. Então eu vou voltar, vou pedir perdão e pedir para que se o meu pai não quiser me perdoar, não quiser me receber, mas que ele me tenha como um trabalhador, para mim já vai estar melhor. E olha que interessante, aqui não tem parte de mãe aqui. Não se fala nada sobre a mãe. Se fala sobre pai e irmão. É um mistério. Nunca vamos saber o porquê de fato. Não houve aqui a participação da mãe. Mas aquele homem, depois de ter gastado a sua herança em vida, que absurdo, hein? Gastar a herança em vida. É como se eu chegasse para o meu pai, que eu não conheci, chegasse para a minha mãe, que conheci, mas tem mais de 20 anos que ela foi embora e me deixou, e dissesse, olha, tudo que tu tem aí, divide comigo. Eu quero a minha parte agora. É bastante absurdo pensar nisso, né? Mas foi o que aconteceu aqui. E ele voltou, de certa forma, humilhado, humilde. Na verdade, não humilhado, humilde. Ninguém estava humilhando ele. O resultado das ações que ele estava colhendo foi ele mesmo que plantou, ninguém mais. O pai apenas não o quis prender. A mãe apenas não se relata nada aqui. O irmão que o criticou, também não consta nada de que ele tenha conversado com ele. Mas ele voltou e disse, olha pai, eu procedi bastante errado, viu? Muito errado mesmo. Eu sei que eu pequei contra o céu, pequei contra ti, mas eu tenho certeza que nem como teu filho eu sou mais digno de ser chamado. Mas deixa que eu trabalhe aí nas tuas terras. Porque, pai, por onde eu andei, olha... Aí aqui não está escrito, né? Mas vamos aqui falar algo que nos vem à mente, a racionalidade que Deus nos concedeu. E se essa conversa tivesse sido um pouco mais prolongada, mais ou menos assim, pai, eu tô te chamando de pai, mas você não precisa me chamar de filho.
As minhas roupas não são condizentes com a minha família. Eu não tenho mais o anel que me identificava como teu filho. Eu não tenho mais o dinheiro da herança, porque eu gastei. Eu fiz investimentos errados, pai. Eu gastei na boemia, eu gastei na prostituição, eu me iludi com mulheres, com amigos, falsos amigos. Eu me iludi com bebida, com drogas. E eu estou aqui agora sem nada. Eu estava trabalhando com porcos, alimentando porcos. E eu achei que eu poderia ter pelo menos um emprego aqui na tua fazenda. Então me tenha pelo menos como um teu empregado e me paga apenas o salário do teu empregado. Imagina, irmãos, um pai que viu aquela criança nascer, um pai que acompanhou aquela criança antes mesmo dela nascer, acompanhou ela no ventre da mãe, quando a barriga estava crescendo. Quem sabe ali de vez em quando a mãe dizia: vem cá, meu bem, bota a mão aqui, sente o chute do nosso filho. O pai que acompanhou aquele nascimento. O pai que disse: graças a Deus esse meu filho nasceu vivo. O pai que deu uma boa educação para ele dentro da sua condição. O pai que chorou amargamente quando aquele seu filho disse: pai, eu estou indo para o mundo, eu estou indo viajar. Eu respeito o senhor, respeito minha mãe, amo vocês, mas essa vida aqui não é para mim. Eu vou descobrir qual é a minha vida. E aquele pai, mesmo quebrantado por dentro, mesmo só o caco: tá bom, filho, tá aqui a tua parte da herança, vai, que Deus te abençoe. Aquele pai, quando viu esse filho, quando escutou isso desse filho, quando escutou essa humildade do filho, ele olhou e disse: esse não é mais aquele meu filho. Ele passou por um processo que fez ele ser meu filho. Chamou então um criado e disse: olha, pega aí uma cria da melhor que tiver, mais gorda, da mais suculenta. Mata aí, vamos preparar um churrasco aqui, vamos preparar uma comida para o meu filho. Porque ele estava morto e agora eu estou vendo ele vivo. Coloca um anel aí no dedo dele, coloca uma roupa nova nele. Ele é meu filho. Ele nunca deixou de ser meu filho. E quando o filho mais velho chega, ou aquele outro filho chega e diz: pai, mas eu sempre tive contigo, nunca te abandonei. Sempre fiz tudo para te agradar. E vem esse meu irmão aí, que não é mais nem meu irmão, que te deixou, nos deixou, gastou tudo aí com a boemia. E simplesmente o pai dá aí um bezerro bem cevado para ele. É uma pena, queridos e queridas, que muitas vezes a gente só vai dar valor quando perde. Em toda a nossa vida. Uma pena que só vamos dar valor quando perdemos alguma coisa. O filho que saiu de casa só foi dar valor à herança depois que perdeu ela. Só foi dar valor à comida depois que já não tinha mais, que estava comendo com os porcos. Só foi dar valor à família quando não tinha mais uma família. O filho mais velho só foi dar valor ao que tinha quando o seu irmão voltou. Porque, como o pai falou, o pai era o único que dava valor a cada momento da sua vida, a cada presente. Aquele pai ali era crente. Aquele pai ali acreditava em Deus.
acreditava que acima do conselho do pai está o conselho de Deus. Acima dos exemplos do pai estão os conselhos de Deus. Aquele pai segurou o tranco e disse: filho, tu sempre esteve comigo e tudo que eu tenho é teu. Como quem diz assim: filho, quantas vezes tu matou um bezerro e eu reclamei contigo? Quantas vezes tu fez alguma festa particular e eu reclamei contigo? Eu nunca reclamei contigo, filho. Eu sempre te apoiei em tudo. Mas vem cá, deixa eu te falar aqui, eu quero te convidar para você olhar para esse teu irmão aqui de uma forma diferente. Quando esse teu irmão saiu, ele morreu. Ele morreu para nós, ele morreu para nossa família, ele morreu para a sociedade. E ele morreu para ele mesmo, filho. Ele renunciou ao nome e à família que ele tinha. Mas adiantava a gente, naquele momento, julgar ele, filho? Adiantava, naquele momento, a gente dizer para ele que estava errado? Sendo que conversamos com ele várias vezes. Não adiantaria, filho. O ser humano tem que sofrer na pele para ele entender o que é um processo. Mas agora ele voltou, filho. E por mais que você não esteja vendo isso, o que eu estou enxergando aqui agora, filho, é aquele teu irmão saindo de um túmulo, é aquele teu irmão saindo de uma cova e dizendo assim: pai, eu estou aqui de novo. Então, filho, vamos se alegrar nessa festa hoje. Vamos se alegrar. A parte da herança dele, ele não vai ter mais. Ele vai ter o salário dele como empregado. A parte de filho dele, ele não vai ter mais. É tudo teu, é tudo da tua mãe. É tudo dos teus irmãos. Pode até ser, filho, que pelo amor que eu tenho a ele, como eu tenho a você, quando eu estiver no leito de morte, eu possa dizer: olha, da herança que eu estou deixando, se vocês quiserem considerar esse pedaço aqui para aquele meu filho, porque nunca deixou de ser meu filho, façam isso. Mas quando eu morrer, eu não vou poder fazer mais nada. Vão ser vocês que vão cuidar de tudo. Então eu senti uma alegria muito grande de poder gravar esse vídeo. Eu sei que esse vídeo não tem dancinha, não tem sensualidade, é apenas mais um vídeo aí de alguém que acredita que vai deixar algumas palavras para a geração futura. Mas acredite, a quem dera se eu tivesse condição de compartilhar esse vídeo com todos os órfãos, com todos os filhos abandonados, com todos os drogados, com todos os alcoólatras. A quem dera que esse vídeo chegasse às mais profundas distâncias do inferno que um homem pode viver. Ou que alcançasse o céu dos céus e que pudesse ser escutado por toda uma geração que tem toda a liberdade nas suas mãos, toda a tecnologia, todo o estudo, e por vezes troca isso por nada. No mais era isso, e que sempre apenas o nome de Deus seja louvado.